Amém. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico hoje. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos. Obrigado pelos nossos convidados. Obrigado por todos. Obrigado, Senhor, por todos quantos estão congregados em todo lugar, à volta do mundo, ligados a nós, a ouvir o estudo bíblico. Estamos a pedir, Senhor, que o estudo da Tua Palavra dê proveito a cada um aqui esta noite ouvindo, em nome de Jesus. Oramos que a Tua Palavra não se perca em qualquer um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. No nome de Jesus, oramos. Esta noite, estamos a orar para Gálatas capítulo 2, o verso 15. Gálatas 2, o verso 15, até ao verso 21. É que está a dizer, Gálatas 2, 15, nós somos judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios. Verso 16, está a dizer, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E então verso 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Verso 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, verso 19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O verso 20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho do Homem, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O verso 21. Verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Os versos revelam a nós uma coisa, a justificação. A fonte daquela justificação, o caminho daquela justificação e o que Deus fez para produzir e nos conceder aquela justificação. E então há dois grupos de pessoas, os judeus no lado e aqueles que estavam a pensar que justificação, rendição, salvação e reconciliação com Deus virão através de obediência à lei e os mandamentos de Deus. Essa gente pensava que para suas próprias obras, o trabalho das suas mãos, que para seus esforços e justiça própria, então essa gente, ele pensava que teria por esses meios a justificação e a rendição. Mas Paulo pode dizer, assim frustramos a graça de Deus, porque se a justiça de Deus pudesse vir pelas obras da lei, então Cristo teria morrido em vão. Agora, o segundo grupo de pessoas que realmente creem naquilo que deve se crer, as pessoas que creram que não, a salvação não vem pelas nossas próprias obras. Pessoas que creem que a justificação não vem pela nossa autojustiça, que a única maneira que vem, que a rendição poderá vir, que a salvação poderá vir, que a justificação poderá vir, a única maneira que vivemos, cremos, confiamos em Cristo e Cristo somente. E então esse é aqui o pensamento. Estamos a olhar para a mensagem esta noite, justificação pela fé em Cristo, o único Salvador, justificação pela fé em Cristo, vírgula, o único Salvador. Não Cristo e esforços humanos,
não Cristo e obras da lei, não Cristo e esforços humanos, não Cristo e justiça própria, não Cristo e a lei da Judeia, não. Cristo e Cristo somente. Justificação pela fé em Cristo, vírgula, o único Salvador. A mensagem esta noite está dividida em 3 partes. Número 1. A lei sem Cristo atrai julgamento em fúria. Alguém que está a seguir a lei e a obedecer os mandamentos da lei e a tentar por si mesmo, na sua própria força, no seu próprio poder, tentar cumprir a lei que foi traçada. Sabe, há julgamento para tais indivíduos, porque não há maneira que alguém na sua própria força, ou no seu próprio poder, na sua própria justiça, poderá cumprir as demandas da lei. Então, a lei sem Cristo atrai julgamento em fúria. No ponto número 2, a perdição dos comprometedores julgados pela sua falsidade, os pregadores, ganhadores de almas, os líderes, os ministros, aqueles que não vão ensinar Cristo, aqueles ministros que não ensinam somente Cristo como a fonte e a fundação da nossa salvação, mas pregadores que comprometem, traem um pouco da lei judeia e também tentam trazer algumas palavras de Cristo e tentam casar e ajustar tudo junto à lei de Deus e à lei de Cristo. Esses continuam perdidos. Por que estão perdidos? Porque eles não estão a depender em Cristo e em Cristo somente para a salvação, para a rendição. Ponto número 2, a perdição dos comprometedores julgados pela sua falsidade. Ponto número 3, nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. Viemos a Cristo e somos justificados. Nossos pecados perdoados, somos remidos, nossos nomes escritos no livro da vida. Depois da salvação, o que vem a seguir? Depois da justificação, o que vem a seguir? Agora estamos salvos pela graça de Deus e a graça de Deus opera nas nossas vidas. O que aquela graça vai produzir nas nossas vidas? A vida que vivemos depois de ser justificados, depois de ser salvos, depois de ser remidos, depois de ser escritos no livro da vida no céu, a vida que vivemos quando somos justificados pela fé em Cristo. As nossas vidas em Cristo depois da justificação pela fé. Vamos agora ao ponto número 1. Ponto número 1, estamos a falar: a lei sem Cristo atrai julgamento em fúria. Em Gálatas capítulo 2, o verso 15. Gálatas 2,15. Está a dizer ali, Gálatas 2, nós somos judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios. Verso 16. Sabendo que o homem, seja judeu ou gentio, o homem de justiça própria ou de condenação própria, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O subtópico 2 é o abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. Número 3, a ofensa da hipocrisia sem graça. Subtópico número 1, a culpa da justiça própria diante de Deus, ou de hipócrita diante de Deus. Aquele que vem a Deus e diz: eu não estive com Cristo, eu não estou em Cristo, mas estou salvo. Eu não creio em Cristo, mas estou salvo. Estamos a falar de 3 pontos, 3 subtópicos nesse ponto número 1. Eu não dei a minha vida em Cristo, mas eu estou salvo. Como é que você está salvo se você não deu a tua vida a Cristo? A Cristo que pode salvar, Cristo que o resgatador, Cristo que pode nos remir. Você não deu a tua vida a Ele, como é que você vai justificar religião ou pedigree? Está a dizer aqui, como então pode o homem ser justificado por Deus, ou como ele
pode ser purificado aquele que é nascido de mulher. Olha para o verso 5. O verso 5 está dizendo: eis que até a lua e resplandece, sim, as estrelas não são puras em seu lado. Job capítulo 25, o verso 4 e 5. Está dizendo mesmo as estrelas que estão lá em cima, mais altas que os homens, maiores que os homens, mesmo essas estrelas não estão tão limpas, não estão tão puras diante de Deus. Como então pode ser o homem que bebe pecado como o seu caráter habitual? Vamos agora para Romanos capítulo 3, o verso 19. Em Romanos capítulo 3, o verso 19. Romanos 3, 19, está dizendo ali: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca pense acerca disso, para que toda boca, pessoas que gabam, pessoas que dizem que são pessoas justas sem Cristo, pessoas que dizem que são religiosos, seja a religião é cristianismo que vão, ou qualquer outra religião, pessoas que dizem que são justas por si mesmo, pessoas que vêm até mesmo à igreja, mas não se arrependem, não creem no Senhor Jesus Cristo. Eles pensam que são justos por si mesmos, que a vida que vivem, não fumam, não bebem, não fazem isso, não fazem aquilo, e dependem na sua própria força e caráter somente, que toda a boca. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha para o verso 20, Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Pense no coração. Não importa o que você fizer, não importa o quão você está a tentar ser limpo por ti mesmo, tentar ser justo por ti mesmo, sem salvação em Cristo, você é culpado diante de Deus. Ele está a dizer ali que, pode dizer que pela lei, está a dizer ali pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Subtópico 2, ponto número 1, subtópico 2, que é o golfo, o abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. Sabe, justiça própria é o que nós produzimos aqui na terra, e piedade é o que nós alcançamos de Deus pela graça de Deus. E o produto da terra, que é a justiça própria, está tão longe da piedade que é produzida do céu. Então há um golfo, há um abismo entre a justiça própria e a verdadeira piedade. Gálatas capítulo 2, 16. Está dizendo: sabendo que o homem judeu, gentio, sabendo que o homem não é justificado, o homem da dispensação primitiva, ou o homem de hoje, o homem dessa dispensação civilizada, sabendo que o homem é educado nas coisas do mundo, no caráter, entre a formação do caráter, e sabe o que falar quando tiver esse desafio. Quando você tiver esse desafio, essa maneira que você deve fazer, ficar como viver. Qualquer homem desse jeito, ou homem que vive a sua vida natural, de maneira natural, está dizendo, sabendo que o homem, qualquer homem, entre nós aqui, entre eles lá no mundo, em todo lugar. Eu venho à igreja há 20 anos agora, e eu sei como me purificar, sei como me desenvolver. Venho já à igreja há muito tempo, sei como parar isso, parar aquilo. Tal homem, tal pessoa, se não haver salvação, você pode clamar a tua bondade, pode ser até muito generoso, pode até ter a justiça própria, mas há um abismo, há um golfo entre a justiça própria e a verdadeira justiça. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Obras da lei podem ser profundas, altas, amplas, compridas,
as obras da lei podem ser muitas, até pode as multiplicar e referir-se a ele, até você pode ter um diário daquilo que faz, que são as obras da lei. Obras da lei, eu faço isso, fiz aquilo, disse isto, eu me esforcei a fazer aquilo. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, mas pelas obras da lei, mas pelas obras da lei, essa é a verdadeira piedade ali, pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo, entra ali. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, obediência à lei, e até mesmo guardar a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, guardar todo tipo de lei, pelo teu esforço, pelo ti mesmo, ninguém será justificado. Sabe, há uma divisão entre a justiça própria, há um abismo entre a justiça própria e aquele que é verdadeiramente piedoso. Olha para Filipenses 3, o verso... Filipenses 3, estamos ali a partir do verso 6, Filipenses 3, o verso, aqui está Saul, quando era Saul de justiça própria, aqui está Saul que quando pelas obras da lei pensava que estava bem, que até podia clamar profissão, mas agora ele está nos mostrar que toda aquela perfeição de ser um homem natural, toda aquela moralidade do homem natural, são obras da lei e que não podem justificar ninguém. Filipenses 3, o verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Isso quer dizer, é o que ele era, mas não estava salvo, não estava nascido de novo, o seu nome não estava escrito no livro da vida, que ele podia falar em todo lugar, a toda gente em todo lugar, que pela justiça que há na lei, irrepreensível, sem ruga, sem mácula, ele não podia falar assim antes, mas agora está a falar, agora para o verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quando eu me encontrei com Cristo, eu vi e descobri que todas aquelas coisas com que eu me gabava, com que eu me envaidecia, eram nada. Então eu tenho que considerar aquelas coisas perca por Cristo. Verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como estéril para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo que eu tenho que deixar aquilo, tenho que deixar a justiça própria antes de eu poder ter a justiça do Salvador. Tinha que deixar a justiça que eu produzia pelos meus próprios esforços humanos, para que então possa ter a justiça de Cristo, que só Cristo somente possuiu e pode dar. Olha para o verso 9, e seja achado nele, não tendo minha justiça, não tendo minha justiça, não gabando, não testificando acerca da minha própria justiça própria. Talvez depois de nascermos de novo, se voltares ao facto de que eu estou nascendo de novo agora e louvo a Deus que eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas numa maneira real e verdadeira, olha para a minha vida, eu nunca fumei na minha vida, eu nunca consumi álcool na minha vida, nunca fiz isso e aquilo, e estás a regozijar nisso, e estás a minimizar a justiça de Cristo, mas estás a minimizar a justiça que veio a ti, que foi dado a ti por graça como presente. Então você está a voltar no ciclo antigo. Paulo apóstolo está dizendo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo,
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha para o subtópico 3, estamos a olhar para o fé para a justiça própria sem graça. O fé, a amargura, a dor, isso quer dizer para aquele que é de justiça própria sem a graça de Deus. O fé para o hipócrita, para o auto justo sem graça. Em Gálatas 2:17. Gálatas 2:17. Pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Está dizendo, será que estamos a tentar justificarmos a nós mesmos? Ele aqui estava a referir-se a Pedro, apóstolo, e a outro, porque ele foi apado a comer que esse Pedro comia com os gentios antes dos judeus chegarem. E ele sabia que judeus ou gentios, Pedro ou qualquer uma daquela gente em Antioquia, era pela graça que somos salvos. Não é porque somos judeus que somos salvos, não é porque ele é gentio que não está salvo, mas é pela mesma graça, pelo mesmo amor de Deus e pelo mesmo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos ambos salvos. Mas então, quando aqueles judeus vieram de Jerusalém e os viram, Pedro pensou, poderão me questionar porque estou a comer com os gentios, sabes o que? Eles pensaram que a salvação dos judeus que estão circuncidados, que aquela salvação está lá em cima, e a salvação dos gentios que não estão circuncidados, aquela salvação está lá mesmo embaixo, lá muito embaixo. Eles pensaram que os judeus na sua salvação, embora seja para o Cristo, mas que eles pensaram que os judeus estavam mais altos do que os gentios nascidos de novo. Então assim que ele deixaram aquela gente com que ele comia, e então Paulo apóstolo disse a Pedro, se buscamos ser justificados com Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, hipócritas, fingidos e não seguindo a verdade da graça de Deus. Será que porventura Cristo é ministro do pecado? O que Paulo aqui estava a dizer é que o que você fez na hipocrisia é pecado. O que você fez em te separar dos gentios, aquilo é pecado. Mas agora está nascido de novo. Cristo vive em ti. Será que Cristo é que te fez você ser hipócrita? Será que é Cristo que fez com que você se retirasse deles? Será que é Cristo, então, ministro, o originador do pecado? Será que você pode dizer, Pedro, que o que você acabou de fazer, que é pecado, agora, será que você pode dizer que isto aqui é o produto de Cristo, que Cristo me fez fazer isto? Paulo não permitiu nenhuma resposta, simplesmente disse de maneira nenhuma. Deus não pode ser originador do pecado. Cristo não pode ser originador de pecado. Ele veio tirar os nossos pecados. Então, Pedro, o que você fez não é certo, não é certo dessa tua autojustiça sem graça, sem Cristo. Então, será que você não sabe? Para que as pessoas não permaneçam em Cristo e Cristo somente. Em Atos capítulo 8. Atos 8, 19. Atos capítulo 8, verso 19, está a dizer ali, dizendo, dá-me também a mim esse poder para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Olha para o verso 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que está a acontecer aqui? Os apóstolos vieram de Jerusalém, Pedro e João. E esta gente que acabou de conhecer o Senhor, crer no Senhor em Samaria, Pedro e João colocaram as mãos sobre essa gente e eles receberam o Espírito Santo. Entende que salvação é pela graça, santificação é pela graça, o poder do Espírito Santo é pela graça. Mas ele fez uma obra, a obra das suas mãos, o trabalho das suas mãos.
e o trabalho das suas mãos e a obra das suas mãos lhe deram dinheiro. Então ele, como tinha feito um trabalho, ele disse, se pelo meu trabalho conseguir dinheiro, pelas minhas obras conseguir dinheiro, e pelo resultado do meu trabalho, aqui está o dinheiro que consegui, então vocês tomam esse dinheiro e me deem este poder. Tomam dinheiro e me deem o poder. Então a razão por qual Pedro disse a ele que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, está vendo? Aqui estamos, salvação é um dom, a santificação é um dom, o Espírito Santo é um dom, é um presente, e esse homem queria comprar o presente de Deus com dinheiro, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha para o verso 23, pois vejo que estás enfermo de amargura. Pois vejo que estás enfermo de amargura e em laço de iniquidade. Toda pessoa que tenta comprar a salvação pelas obras das suas mãos, toda pessoa que quer entrar no céu pelas obras da sua mão, toda pessoa que quer pensar que vai ter a reconciliação com Deus pelas obras da sua lei, essa pessoa está no fel de amargura e nos laços da iniquidade. Mas nós não precisamos seguir essa direção. A salvação é grátis. A salvação é um presente. E o Senhor está a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, seja judeu ou gentio, para que todo aquele que nele crê, é o que você precisa fazer. É vir e deixar todas as tuas obras, todo o teu trabalho, esquecer toda a tua autojustiça e vir ao Senhor. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai perecer. Terás a vida eterna. E assim que vieres, nada nas minhas mãos trago. Simplesmente a cruz eu me apego. Porque para as minhas lágrimas para sempre fluir, o meu zelo sempre para descansar. Tudo isto o pecado não pode espiar. Tu e tu somente deves salvar. Que a salvação de Deus seja nossa em nome de Jesus. Vamos agora ao ponto número 2. Ponto número 2. A perdição dos comprometedores julgados pela sua falsidade. Estamos aí para Gálatas capítulo 2, o verso 18. Gálatas 2, 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que isso quer dizer? Em aplicação à situação, à situação presente lá, sabe, Pedro, no capítulo anterior de Atos dos Apóstolos, Pedro tinha ido à casa do gentio Cornélio, ficou ali com eles, comeu com eles, dormiu em quartos, em lugares que providenciaram para eles e pregou a palavra de Deus a eles. E quando Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que o ouviam. E Pedro ele próprio disse, pode alguém impedir água que esses não sejam batizados nas águas, vendo que receberam o mesmo dom do Espírito Santo como nós? E então no capítulo a seguir, ele disse que cremos que eles também estão salvos, assim como nós, os judeus. Então ele tinha destruído e desfeito a ideologia do judaísmo, como seu judaísmo ou a obediência à lei mosaica salvaria alguém. Ele destruiu todo aquele pensamento, aquela ideia, e disse que é pela fé, a fé em Cristo, que somos salvos. Então Pedro, sabe, Paulo apóstolo está a dizer, Pedro, sabe o que está a fazer? Se retirar de comer com aqueles gentios, você está a voltar a edificar as coisas que já uma vez destruíste. E ele disse, e constituo-me transgressor, se assim eu fizer. Olha para o verso 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Ele está a dizer que a sua fé em Cristo, em conexão com Cristo, é colocando a nossa confiança totalmente em Cristo que nos salva.
e sabemos isso, seja judeus ou gentios, fé em Cristo vai te reconciliar a Deus, Cristo te traz a Deus. Mas agora estás a esquecer isso e voltar a edificar a lei. Está a voltar a construir a lei de Moisés. Está a voltar a construir, a edificar a confiança na lei de Moisés. Está a voltar a construir aquilo que já destruímos antes. Se voltarmos a construir o que já destruímos antes, então nos constituímos transgressores. A perdição dos comprometedores pelas suas transgressão, julgados pela sua falsidade. Subtópico número 1, transgressores inconsistentes que se baseiam no legalismo. Legalismo, está legalismo. É aqueles que se apegam em Deus, está vendo? Transgressores inconstantes que se baseiam no legalismo, que edificam no legalismo. Subtópico 2, mestres incorrigíveis que geram ilegalidade e lascívia. Mestres incorrigíveis que sabem e ouviram que Cristo e Cristo somente é o Salvador, mas só que eles são incorrigíveis e continuam naquele caminho errado, naquela face errada da lei mosaica. Ponto número 3. Transpassores é como se estão a jogar, estão a fazer jogo, é como se estão a jogar games, que estão dizendo que eles até não se entendem a si mesmo, fazem coisas que não se ajustam com o que eles atualmente creem. Eles são personalidades dispersadas, diferentes, agem dessa maneira, pensam de outra maneira, vão neste caminho, mas então a direção deles na sua mente é outra direção que está lá. Eles pensam acerca de Cristo e estão pensando ao mesmo tempo da lei, pensam da salvação e justificação pela fé em Cristo, mas as suas obras, as suas atividades estão a mostrar como se eles ainda estão a levantar e a segurar a lei de Moisés. Mais uma vez, não são coerentes. Aqui está a dizer trapaceiros incoerentes que ofuscam seu amor. Eles ofuscam o seu amor, que as pessoas estão, que demora que as pessoas estão a falar, não podem ver claramente o amor de Deus, porque eles são incoerentes. Vamos ao subtópico número 1, transgressores inconsistentes que edificam no legalismo, que se baseiam no legalismo. Atos capítulo 15, o verso 11. Atos 15, 11. Atos 15, o verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Você vai achar aqui nesse verso que eles estão no conselho juntos, estão numa conferência juntos e estavam a considerar a salvação e a conversão dos gentios nessa reunião, e eram todos judeus, e que estavam a planear falar acerca dos gentios que foram salvos pelo ministério de Paulo e Barnabá. E então, essa gente veio questionar ele de que é isso que aconteceu. Então, eles concluíram e disseram, mas nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós judeus seremos salvos, assim como eles também, os gentios. Vamos olhar para o verso 19, Atos 15, 19, está a dizer ali, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que de entre os gentios, aqueles crentes, não sejam perturbados, que aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus não devem ser perturbados. Não têm circuncisão, mas se converteram a Deus. Eles não têm todas aquelas ofertas dos judeus, mas eles se converteram a Deus. Eles não obedeceram todas aquelas leis mosaicas, mas eles se converteram a Deus. Então não vamos lhes perturbar. Vamos entender que é o Calvário. Vamos entender que é Cristo que traz a salvação dentre os gentios, em que eles converteram-se a Deus. E no verso 20 diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Isto aqui precisamos lhes falar, que agora que estão salvos pela graça, que agora que tem o amor, agora que deram seu amor, sua legião ao Senhor e a Deus, e ao Senhor e a Deus somente, e converteram-se da poluição dos ídolos e da prostituição, o do que sufocado e do sangue. Olha para o verso 28,
na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Não é por causa de Moisés agora não é por causa da lei de Moisés, mas o Espírito Santo, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, para que o vosso amor de todo o coração seja entregue a Deus. Então vos abstenhais da carne sufocada dos ídolos e do sangue da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis vos guardardes, bem vos vá. Vamos ao subtópico 2. Subtópico 2, estamos a falar para mestres incorrigíveis que geram, que pregam, que ensinam ilegalidade e lascívia. Toda vez, depois de acertarmos tudo, não podemos voltar na lei de Moisés. Ninguém mais deve confundir alguém com a lei de Moisés e voltar mais ao Levítico, comer isso, não comer aquilo, e voltar ao Deuteronômio. É isso que você tem que fazer, os estatutos, as leis e todas as coisas. Não, ninguém mais deve voltar a isto. Mas só que havia mestres, professores incorrigíveis, como alguém que tem estado a ir numa determinada religião antes, como alguém que antes ia a uma determinada denominação, a uma determinada igreja tradicional antes ele ia, mas agora ele sai daquele lugar e agora está a clamar, está nascido de novo, está a clamar agora ser de Cristo, e está a clamar agora que é a graça de Cristo que o trouxe ao reino. Mas agora está praticando a religião, a tradição que ele deixou para trás. É aquela pessoa incorrigível, que embora está a dizer que estou nascido de novo pela fé em Cristo, mas as práticas antigas, daquela religião antiga, é o que ele ainda continua a fazer. E alguns tabus, alguns dotes, e algumas dotes, e há coisas que nunca, aquelas coisas que nunca vou fazer. Sabe por quê? Será que é por causa da verdade em Cristo? Será que é por causa da graça de Deus? Não, nada disso. De onde estamos a vir? Sabe, de onde nós estamos a vir? Nós nunca bebemos isso ali. É isso que o Senhor está a dizer, que esses são mestres incorrigíveis que pregam ilegalidade e lascívia. Estamos a olhar para Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5:19, porque as obras da carne são manifestas. Sabe, há aqueles que confundem as obras da lei e as obras da carne. Eles não entendem. E sempre que eles veem obra, eles dizem são obras da lei. Não, olha para isso aqui. Estas aqui são obras da carne. Aqui está falando de obras da carne. Assim que você nasce de novo, te tornas uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E então as obras da carne, não as obras da lei, as obras da carne, que ainda vão tentar levantar a sua cabeça grande suja. Você deve entender que você não vai se envolver naquilo, você não vai ver obras da lei, obras da carne, obras de fazer boas coisas, isso e aquilo, juntar tudo, agora não estou lá, não, olha o que a Bíblia está a dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Depois o verso 20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, decisões, heresias. O verso 21 está a dizer: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que aqui está a dizer é que agora estamos justificados por Cristo e viemos a lei. Rejeitamos pecados, tiramos o pecado da nossa vida, tiramos as obras da carne, todas aquelas obras da carne, a lei de Moisés, tudo aquilo negamos, tudo aquilo nos separamos dela, mas
não vamos indulgir nas obras da carne, porque toda pessoa que indulgir, que entrar nas obras da carne, essa pessoa que entrar nas obras da carne, que praticar as obras da carne, não vai herdar o reino de Deus. Eu vou herdar o reino de Deus. Que Deus confirma isto em nome de Jesus. Subtópico número 3, trapaceiros e coerentes que ofuscam seu amor. Há pessoas que são incoerentes, pessoas que contradizem-se a si mesmas, pessoas que não são retas e você não lhes pode fazer andar numa reta. Você les ouviu hoje a falar uma coisa, outro dia você lhes ouve a falar outra coisa. E você lhe chama, mas pregador, você está a contrariar-se. Pregador, você até nem entende o que está a dizer. Eles são incoerentes. Os incoerentes que ofuscam seu amor. Sabe, nós não devemos abusar da lei do Senhor e das palavras da lei depois de nascermos de novo. Olha para isso. Aqui está o homem. Aqui está o passado. E aqui está o futuro dele, ele no meio. Tudo que ele fez no passado não vai lhe dar salvação. Não ganhamos a salvação pelas boas coisas que fazemos no passado, ou as más coisas que fizemos no passado. As más coisas que você fez no passado também não te impede de ser salvo quando colocares a tua fé em Cristo. Porque depois de colocares a tua fé em Cristo, a vida que vem depois disso, você não vai viver aquela vida em desordem, na maldade, porque você agora está salvo. As tuas obras não vão te salvar no que você fez no passado, nem tampouco vai te mas é a fundação em Cristo que vão te levar a boas obras, nem tampouco o que você fez antes que vai te levar a boas obras. Olha agora para Judas 1, o verso 4. Judas é um capítulo só. Judas, o verso 4. Judas 1, o verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Há pessoas que dizem ter vida justa não importa, santificação não importa, nova natureza não importa. Há pessoas que dizem que uma vez que você está salvo, continua a fazer lá o que você quiser fazer. Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia está dizendo, as tuas boas obras antes de você ser salvo não podem te salvar. Mas depois de você estar salvo, boas obras virão, vida justa virá. Não há confusão nenhuma, mas há certos homens, mas se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eu oro que não haja confusão na tua profissão da fé em nome de Jesus. Vamos olhar para Gálatas capítulo 5, o verso 6. Gálatas capítulo 5, estamos a olhar para o verso 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. É judeu, está circuncidado, ou gentio, não circuncidado, tudo isto não importa. Uma vez que você vir a Cristo e vires a Cristo, a circuncisão não vale nada, nem a circuncisão também não vale nada, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. A fé em Cristo nos faz ter amor a Deus e amor um ao outro. E o amor, o Senhor agora vai revelar-se a si mesmo pelas ações que temos. Olha para o verso 3, ali o verso 3 está a dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Essa não é a lei de Moisés, que aqui está a falar. Não está a falar pela lei de Moisés, mas está a falar porque
pela fé, pelo amor, servimos um ao outro. Eu oro para que essa nova vida de verdadeiro crente em Cristo seja produzido em cada vida, no nome de Jesus. Vamos agora ao ponto número 3. Ponto número 3 agora. Nossa vida em Cristo após a justificação pela fé. A nossa vida em Cristo após justificação pela fé. Estamos a orar para Gálatas capítulo 2, a partir do verso 20. Está a dizer, já estou crucificado com Cristo. Está a dizer que hoje abandonei Moisés, abandonei a lei de Moisés. Eu abandonei todas aquelas injunções do antigo concerto e agora estou totalmente com Cristo e me identifico com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o amor de Cristo que me salvou, não as obras da lei. Ele entregou-se a si mesmo por mim. É o sacrifício de Jesus Cristo que trouxe a justificação, a reconciliação, a rendição e a justiça. Não é a lei de Moisés. Ele está dizendo aqui, o qual deu-se a si mesmo por mim. Olha para o verso 21. Verso 21. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Aqueles que clamam terem a graça de Deus, mas vivem a nova vida como a vida antiga, não há nenhuma mudança neles, não há nenhuma transformação. Essa gente, o que está a fazer? Aniquila a graça de Deus. Aqueles que clamam ter a graça de Deus e vivem uma vida pior que os pecadores que nunca testaram da graça de Deus. Essa gente está a frustrar a graça de Deus. Aqueles que dizem terem a graça de Deus, mas dizem, eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso ter os desejos da carne, posso permitir a carne me controlar, posso permitir Satanás me controlar, porque estou salvo, tenho a graça de Deus. Não, aquela graça de Deus não está a fazer nada naquela pessoa. E aqueles que dizem, eu tenho a graça de Deus, mas eu deixo a graça de Deus para trás e vou ter a justiça pela minha própria força, que não preciso orar, não preciso confiar no Senhor, não preciso esperar no Senhor, mas que por mim mesmo tenho a graça, mas não vou fazer uso dessa graça. Viver essa aqui, quando a justiça vem, será que a justiça vem pela lei, pelo esforço próprio ou pelo esforço impróprio? Então, se vê por isso, Cristo morreu em vão. Aniquilo a graça de Deus, se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão. Olha que na tua vida o Senhor não tenha morrido em vão, no nome de Jesus. Então, é a vida, subtópico número 1, a vida crucificada dos crentes em Cristo. Subtópico número 1, debaixo do ponto número 3, temos subtópico número 1, a vida crucificada dos crentes em Cristo. O subtópico 2, o estilo de vida consagrado de comportamento semelhante ao de Cristo. O subtópico número 3, a inclinação consistente dos crentes em Cristo. Olha para o subtópico número 1. Subtópico número 1 é a vida crucificada dos crentes em Cristo. Volta para aquele Gálatas capítulo 2, outra vez, o verso 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Precisas ter a experiência pessoal e saber o tempo, a idade, o tempo que você veio a Cristo e a tua frivolidade e a tua voluntariedade em que você entregou-se a Cristo de uma maneira definida e por uma experiência definida que te identificaste com Cristo. Poderás
estar em pé agora ou sentado, seja lá que postura corporal você tiver, mas você pode lembrar-se que você veio em Cristo a partir dessa experiência definida de real conversão, crucificado, rodado, apegue a Cristo, crucificado, que você foi crucificado e apegue a Ele. Já estou crucificado com Cristo. Não é que nós estamos crucificados com Cristo, não é que nós estamos crucificados com Cristo, não. Eu já estou crucificado com Cristo, sabe? Identificação pessoal com Cristo. Como indivíduo, você pessoalmente veio a Cristo de uma maneira definida e dizer, eu conheço a data, o tempo, a hora, eu conheço até o lugar e a condição do meu coração e eu de maneira total me entreguei a Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Paulo, o que você está dizendo então? Será que você não está a nos confundir? Não, de modo nenhum. Sabe, a crucificação física vai fazer com que ele morra. Mas esta aqui não é crucificação física. Esta aqui que estou falando é uma crucificação espiritual. Esta aqui é uma crucificação que vem do coração do homem, do coração da mulher, do coração do crente que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é crucificação física, mas é uma experiência espiritual. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas não mais eu não vivo por se esforçando. Já não vivo mais por se esforçar, não vivo mais por deitar-se no chão, não vivo mais por andar mais em pedras, em pedrinhas, não vivo mais me castigando, pensando que é me castigando, que é castigando a minha carne, pensando que é castigando a mim mesmo, pensando que se eu próprio se eu me negar de dormir e da comida, então me negando dessas coisas, assim estarei a viver a justiça. Não, eu estou dizendo não eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É a sua ressurreição. Não é só que ele ressuscitou dos mortos, mas aquele Cristo vivo, aquele Cristo regente, ele vive em mim. Ele vive no meu coração. Vive no meu caráter, no meu coração, na minha vida. Ele é o Mestre Jesus, reina. E reina Mestre Jesus sobre todo o coração, sobre toda a ação, sobre o meu comportamento, reina sobre as minhas ideias, sobre as minhas opiniões, reina sobre a vida antiga, reina. Ele está dizendo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, não a vida do passado, não a vida debaixo da lei, não a vida debaixo da justiça própria, mas a nova vida, a vida remida, a vida justa, a vida resgatada, a vida que está reconciliada a Deus. Ele está dizendo, a vida que agora vivo, viva na fé do Filho do homem, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a nova vida do crente, que passamos do tempo da lei. Agora estamos no Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Santificador. E porque Ele vive dentro de nós, então Ele agora produz a vida de Cristo e a vida de justiça em nós. Estamos a olhar para Romanos capítulo 6, o verso 6, Romanos 6, o verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, que o homem velho, o homem depravado, o homem enganoso, a natureza enganadora, e porque o caráter antigo, os hábitos antigos, a natureza antiga está dizendo, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, está vendo? Foi feito impotente, inválido. Ele foi feito impotente e sem poder, aquele homem velho. A vida que vivíamos antes, o caráter do passado, os hábitos do passado, aquela natureza antiga está crucificada e feita impotente e sem força, para que o corpo do pecado, para que a raiz total do pecado e aquele que gera e produz pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito.
não suprimido, mas destruído. Não gerido, mas destruído. Não simplesmente diminuído, mas destruído. Não porque está controlado, mas destruído. A vida do homem velho, as concupiscências do homem velho, a ira do homem velho e as ameaças do homem velho não é só vir debaixo do controle ou subjugar, não é só lhe submergir ou lhe colocar debaixo de muitas coisas que você está tentando fazer, que você está criando, mas que você mexe os dentes, molda os dentes quando aquela ira vem e começa a ferver dentro e rapidamente você corre foge daquele lugar para onde você vai no lugar onde ninguém vai ver e a psicologia diz, sabe, deixa que aquela ira vem e então vai num lugar e figura alguém à frente de ti como se aquela pessoa é a pessoa que está a causar a ira e toda coisa má que você quer dizer, não diga isto ao público, porque aquilo vai destruir o teu sucesso, aquilo pode tirar o teu negócio de ti, aquilo pode te colocar num lugar, num caminho que você vai perder muitas coisas, mas você vai num lugar secreto sozinho e bate naquele ar, naquela pessoa dizer, estás a lutar uma personalidade, aquilo é só psicologia, sociologia, aquilo não faz nada porque a ira continua ali, como um tigre, como um tirano, como leão, mas sabe, quando você vem a Cristo e se entregas à cruz de Cristo e és crucificado e ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo e o homem velho está crucificado e o corpo do pecado destruído, que de agora em diante não servimos mais ao pecado, você não vai servir o pecado, limpo e claro que a graça de Deus nas nossas vidas vai trazer a nova vida nas nossas vidas, a nossa vida ser totalmente limpas. Olha para o verso 7, porque aquele que está morto, o que é isto? Crucificado com Cristo, morto com Cristo, porque o que está morto está justificado do pecado. Eu estou livre. Diga isto, eu estou livre. Que o Senhor confirme isso na tua vida em nome de Jesus. Vamos ao subtópico número 2, que é ao estilo de vida consagrado, de comportamento semelhante ao de Cristo, comportamento como de Cristo, comportamento como de Cristo, semelhante ao de Cristo. O que Cristo faria, o que Cristo diria, como Cristo sentiria, como Cristo teria agido, que a tua consagração, que a tua devoção agora é para viver a vida que Cristo viveu, que Cristo viveria se estivesse aqui ainda hoje. Então, quando estamos a falar de viver como Cristo, é você pensar como Cristo. Será que os nossos pensamentos, porque são nossos pensamentos que vão trazer, que vão treinar nossas emoções, porque se alguma coisa estiver a acontecer e você olhar para isso, focalizar nisso e não focalizar naquilo que você tem, não focalizar na graça que tem, a bondade de Deus, a provisão de Deus, mas você focalizar naquela coisa, aquele foco vai trazer sentimentos. E então, se aquela coisa for uma coisa má e você focalizar nela e pensar acerca disso, os teus pensamentos, o teu foco vão trazer os sentimentos. Poderá ser sentimento de rejeição, sentimento de impressão, sentimento de ira, sentimento de preocupação e ansiedade, porque você tem um foco errado, um sentimento errado. E por causa disso, então, da maneira que você sente, é da maneira que você vai agir. Então, se algo acontecer, você está concentrado nisso, será que você não vai abrir o teu coração como filho do rei, como um seguidor de Jesus, pessoa que tem Cristo a viver dentro dele, e você deve viver como Cristo. Você não vai pensar dessa maneira, você não está pensando como Cristo, mas tem outros tipos de pensamento. Aquele pensamento que você está a ter, vão trazer ações. E quando você tomar ações erradas, uma ação errada, uma ação errada, uma ação errada, uma outra ação errada, uma outra ação errada, é como se você está andando em um determinado caminho cheio de capim. Tá vendo? Quando você passar aquele caminho cheio de capim, muitas vezes você vai fazer um caminho naquele capim. E naturalmente, toda pessoa que estiver a
a vir, automaticamente também vai seguir aquele caminho. Quando você concentrar na coisa errada, no sentimento errado, na emoção errada, quando você concentrar no caminho errado e passar e andar ali, passar todos os dias, aquilo vai se tornar a tua personalidade, de modo que, mesmo sem nada para ficar chateado, você fica chateado. Mesmo quando não houver nada para ficar furioso, você fica furioso. Mesmo não haver nada para ficar furioso, preocupado e gritado, você fica logo a gritar, preocupado e ameaçado e temido. Mas quando você vier a Cristo e saberes que o que importa é o que Cristo vai fazer, como Cristo está a pensar, tens os pensamentos de Cristo, tens a mente de Cristo, tens os caminhos de Cristo, tens o comportamento de Cristo, tens o estilo de vida de Cristo, e estás a pensar de Cristo todo momento, Cristo que vive em ti. Isso vai fazer a tua vida, que o teu comportamento, o que o teu estilo de vida deve ser, e vai acontecer, e já aconteceu, que a vida de Cristo será reproduzida na tua vida em nome de Jesus. Gálatas 2, o verso 20. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Não temos tempo para eu te mostrar da maneira que deve ser. Da maneira que deve ser é dessa maneira. Quando lemos aquela frase, é que você enfatiza o eu. Seja o que estiver a acontecer à volta de ti, você diz eu. O fulano, você mencionou o teu nome, o fulano. Então você vai enfatizar aquele eu. Então você vai enfatizar crucificado. A natureza antiga crucificado. Da maneira que agia crucificado. Da maneira que me comportava crucificado. E com Cristo, você enfatiza com Cristo. E então depois você vai ler junto, você vai dizer, eu estou crucificado com Cristo. Então toda coisa que estiver a acontecer à volta de ti, você vai lembrar de ti mesmo que eu estou crucificado com Cristo. Antes me comportava assim, antes pensava assim, antes falava dessa maneira, daquela outra maneira, mas agora já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas a vida que vivo agora é uma vida entusiasmada. A vida que vivo agora é uma vida produtiva, porque vivo agora, mas não eu. Eu não podia fazer isso por mim mesmo. Eu não podia agir dessa maneira por mim mesmo. Há um poder agora. Há um poder maior do que o meu poder natural. Há um poder maior que o meu ego natural que vive. É o maior poder que vive de maneira grande em mim agora. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, casado, na carne solteira, na carne solteiro, na carne do solteiro, do casado, na carne, a vida que agora vivo na carne. Não importa a minha situação, casado ou não casado, com emprego ou desempregado. Cristo está sempre alegre, também estou alegre. Cristo está sempre entusiasmado, também estou. Cristo tem propósito, eu também tenho propósito. Cristo está no topo, em cima de toda a tempestade, da tempestade do mar, e porque a vida que agora, também estou no topo da situação, porque a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Alguém está a duvidar do amor de Deus, Ele me amou, e o que eu estou a enfrentar, algumas pessoas poderão dizer, se você está a enfrentar isso, talvez Deus não te ama mais, mas Ele me ama porque Ele me ama bastante, que Ele se entregou a si mesmo por mim. Eu oro que isto possa se reproduzir em cada vida, em nome de Jesus. E então você viver como se tivesse a ver com as pessoas ali agora. Estamos lá para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 21. Porque para isto sois chamados. Chamado para salvação, chamado pelo Salvador, chamado para viver como o Salvador, porque Cristo também padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, para que você possa seguir as suas pisadas. O que eu quero dizer? Eu olho para a vida de Jesus e olho para a maneira e os lugares em que Ele colocou os seus passos. E eu olho para esses passos e tudo quanto está acontecendo agora, eu digo o que Cristo teria feito nesta condição.
nesta situação, o que ele pensaria, como ele falaria, o que ele faria, o que ele ganharia, e como ele interagiria, como ele falaria, e para que você siga os seus passos e olha que você vai seguir. Olha Filipenses 2, o verso 5. Filipenses capítulo 2, o verso 5 está dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que esteve em Cristo Jesus. Você agora está salvo pela graça e vieste a Deus pela graça e estás agora ligado a Cristo pela graça. Sabe, não é só que eu creio na cabeça, mas creio no coração, mas que agora tens a mente de Cristo. A mente de Cristo. Seja o que estivermos a ouvir das notícias atuais, a mente de Cristo. Seja o que estiver a acontecer na economia, na ecologia, eu tenho a mente de Cristo. Seja lá o que estiver em cima ou embaixo, embaixo ou em cima, e seja lá que tempestade que poderá vir, a mente de Cristo. A mente que sabe que tudo que o Pai ordenar é o que vai acontecer. Então, não estamos indulgidos, não estamos surpresos, então não estamos oprimidos porque temos a mente de Cristo. E é isto que a nova vida, a nova experiência é o que faz nas nossas vidas. Está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E então, 1 de João, capítulo 2, o verso 6. 1 de João, capítulo 2, o verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele, deve pensar, falar, comportar, também deve agir como Cristo ele próprio também andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Cristo andou. Amém? Olha para aqui. Sabe, há tempo que na vida, quando as coisas acontecem, temos o conhecimento na nossa mente, que seja o que acontecer, vou me comportar como Cristo, porque a graça está lá, Cristo está lá, Ele vive dentro de ti. Mas, quando algo acontece, temos um caminho automático de responder ou reagir. E nunca consultamos Cristo. E nunca pensamos de Cristo. Quer dizer, nos apressamos muito em reagir. Nos apressamos muito em responder. E quando você for uma pessoa assim, sabe, essas reações antigas, essas ações antigas, os sentimentos antigos é o que vão surgir sempre, aparecer sempre. Você até não está a chamar isso, você até não está a procurar, mas é o que acontece automaticamente por causa daquilo que sempre você está a pensar, a entregar. Nele, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você vai andar vitoriosamente. A tua vida vai ter uma nova aproximação, um novo entusiasmo e uma nova vitória no nome de Jesus. Vamos agora sobre o tópico 3. Sobre o tópico 3 aqui que é a inclinação consistente dos crentes em Cristo. Ora, para Gálatas capítulo 2, o verso 21. Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus. Não estou a aniquilar a graça de Deus. Não estou a aniquilar a graça de Deus. Olha para aqui. Vamos supor que você tem esta coisa. Vamos supor que você tem. E então alguém que te ama, alguém que vem, e alguém que é doutor, e esse doutor é um experiente número 1 na terra, e ele vem a ti e diz: ouvi que você tem esse problema aqui, ouvi que você está a enfrentar isso, que você está com esse problema, que você está com essas dificuldades, ouvi que você está a passar por isto e por isto aqui. Então, põe a tua língua fora, deixa-me ver a condição da tua língua, mas você não responde, você não diz nada. O doutor vai ficar frustrado,
porque Ele tem ajuda, Ele tem um apoio, Ele tem um conhecimento. Ele pode fazer ficar bem de qualquer maneira e em toda a área da tua vida, mas só que você não está a responder a Ele. Então aquele doutor vai ficar frustrado até ele ir-se embora. Mas sabe, a graça de Deus está ali conosco todo momento. Pela graça vós sois salvos, pela graça sois santificados, pela graça sois fortalecidos, pela graça sois socorridos. A graça de Deus está disponível para vos fazer ter a criatura mais nova que possas ser e o mais próspero e justo que possas ser. Mas a graça de Deus está a ser frustrada porque você nunca apela àquela graça. Você nunca pede para mais graça, você nunca pede mais graça, você nunca confia naquela graça. Aquela graça está frustrada. É por isso que o apóstolo está dizendo que pela graça de Deus eu sou o que sou. Então passo por aquele desafio, a graça está lá. Passo por essa perseguição, a graça está lá. Vou por aquele mau entendimento, a graça de Deus está lá. Vou através daquele problema, a graça de Deus está lá. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus que foi dada a mim não é vão, porque não aniquilou a graça de Deus. De hoje em diante, você não vai aniquilar a graça de Deus. Ele está dizendo aqui, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu é vão, de vão. O que ele está dizendo aqui é que eu sei que a justiça não vai vir pela lei. Então, eu fui feito familiar com a lei. Fui feito familiar com a lei de Moisés, mas agora eu abandonei aquilo, deixei aquilo, porque a graça agora veio, a graça agora tomou lugar, e eu sempre confio naquela graça de Deus. E assim que aprender mais esta noite da graça de Deus, a tua vida será vitoriosa. A tua vida será justa e a tua vida vai tomar uma nova beleza espiritualmente em nome de Jesus. Graça admirável, graça maior que todos os nossos pecados. E aquela graça está disponível para ti esta noite. Podes vir ao trono da graça e pedir ajuda em tempo oportuno. E a graça será abundante na tua vida, na minha vida, graça abundante em nome de Jesus. Levanta-te e fala com o Senhor em oração. Deixa que aquela graça faça a sua obra na tua vida. Não frustra a graça de Deus vai te ajudar. Se é o que você estiver a enfrentar, a passar, a graça de Deus vai aperfeiçoar tudo acerca de ti, no nome de Jesus.